Pessoal, lembrando que continuamos com 26 pontos, tá? Agora, a carreira de número 33, eu só vou fazer ponto sobre ponto. Vou fazer um ponto baixo para cada ponto de base. É uma carreira simples. Vocês me desculpem aí o barulho no fundo, mas tem uma quadra aqui no fundo de casa e hoje tá tendo jogo lá. E no meio de semana é os pedreiros, né, com as máquinas ligadas. E se eu não gravar desta forma, eu não consigo fazer em outros dias. E tem horário que ainda é pior, porque aí os clubes já estão abertos. Aí o barulho das piscinas de onda, do pessoal da recreação é muito alto, tá? Mas eu espero que esteja dando para seguir o passo a passo aí. E qualquer dúvida, deixa nos comentários que eu respondo, tá bom? Ó, pessoal, eu fiz 2 carreiras de ponto sobre ponto. Ao todo, eu estou com 34 carreiras feitas. A carreira de número 35, eu vou subir uma corrente, no mesmo lugar um ponto baixo, no próximo ponto um ponto baixo, o próximo eu vou fazer uma diminuição. Eu vou trabalhar essa sequência por toda a carreira. 2 pontos baixos e uma diminuição. Ó, pega a laçadinha de fora, venho no próximo ponto, pego a laçadinha de fora, passo a linha por dentro das 2 laçadas e faz o ponto baixo, tá? Então, vou trabalhar desta forma por toda a carreira. Vou finalizar a minha carreira com um ponto baixíssimo, ao todo ficamos com 19 pontos. A próxima carreira eu já vou começar fazendo um ponto baixo e o próximo uma diminuição. Então, a sequência desta carreira será um ponto baixo e uma diminuição. Vou finalizar a minha carreira com um ponto baixíssimo e ao todo nós ficamos com 13 pontos baixos. A próxima carreira eu vou seguir a mesma sequência da carreira anterior. Vou fazer um ponto baixo e uma diminuição. Vou finalizar a minha última carreira com um ponto baixíssimo. Ao todo, nós ficamos com 37 carreiras. E nessa última carreira, com 9 pontos baixos. Aqui eu posso cortar o fio e vou colocar enchimento nessa pecinha aqui. Nessa parte aqui do nariz, você coloca enchimento, mas não precisa ser muito, tá? É só um pouquinho. E na parte do corpo, você já capricha melhor. Ó, pessoal, eu coloquei o enchimento, eu coloquei um pouquinho aqui, mas não ficou durinho não, sabe? Ó, tem movimento, mas eu coloquei pra também não ficar murcho, né? Que ele fica tão bonitinho, como se diz, abertinho, né? Se ele ficar murcho, aí ele tende a ficar dobradinho, né? A murchar. E o corpinho eu já fiz ele mais redondinho, pro corpo não ficar tão pequeno. E vou pôr o fio na agulha, né? Pra gente fechar o buraco do finalzinho aqui do nosso trabalho. Eu não vou fazer o rabo agora, eu poderia continuar pra fazer, mas eu não quero fazer aqui, porque eu vou pôr o rabo aqui, ó, bem pra cima, pra ele ficar com o rabo igual a gente vê nas fotos. O rabo dele é bem pra cima e bem peludo, né? Então, eu vou tentar fazer igual o original, né? Igual o verdadeiro. Ó, eu vou pegar todas essas laçadinhas de fora de cada ponto baixo. Vou passar em todas elas pra gente fechar esse círculo. Passei em todas, ó. Agora é só puxar, tá vendo? Fica bem fechadinho. Venho aqui, ó. Pego um pontinho que tá lá mais embaixo, mais escondidinho, e faço um nó. Que aí
esse finalzinho aqui já fica arrematado. E vou passar essa linha aqui. Pode cortar o excesso. Só vou arrumar aqui, porque na hora que eu puxei a linha, deformou, né? Ó, fica desta forma. Agora, nós vamos fazer a pata traseira, tá? Vamos fazer a patinha traseira dele. Olha a situação da minha agulha. Tudo torta. Já desentortei, mas não adianta não. Eu coloco muita força nesses dedos aqui, ó. Aí, quando eu vejo, a agulha já tá torta. Mas é assim mesmo. É porque eu uso muito também. Ó, vamos fazer o círculo mágico. Dentro do círculo, eu vou colocar 6 pontos baixos. Feitos 6 pontos, é só fechar o círculo e finalizar a carreira com um ponto baixíssimo no primeiro ponto que nós iniciamos. Subo uma corrente. No mesmo lugar, eu vou fazer 2 pontos baixos. A segunda carreira, ela será toda de aumento. Será 2 pontos baixos em cada ponto de base. Vou finalizar a segunda carreira com um ponto baixíssimo. Ao todo, ficamos com 12 pontos baixos. A terceira carreira, eu subo uma corrente. No mesmo lugar, eu vou fazer um ponto baixo. No próximo ponto, eu faço um aumento, 2 pontos baixos no mesmo ponto de base. No próximo, um ponto baixo, o próximo será o aumento, 2 pontos baixos no mesmo ponto de base. E essa sequência eu vou seguir por toda a carreira. Ao todo, nessa terceira carreira, nós vamos ficar com 18 pontos. Vou finalizar a terceira carreira com um ponto baixíssimo e venho aqui agora no avesso e vou fazer um nozinho aqui, ó, desse início que a gente deixou a ponta, né, do círculo mágico. Ó, inseri a agulha aqui, puxa um pedacinho da linha, passa a ponta dela por dentro dessa laçada e faz o nozinho. Então, esse início aqui já ficou arrematado. Agora, a próxima carreira, a carreira de número 4, eu já inicio subindo uma corrente e vou trabalhar agora pegando só a laçadinha de dentro. E vou fazer um ponto baixo para cada ponto de base. Eu vou continuar com 18 pontos, mas pegando apenas essa laçada de dentro de cada ponto baixo, tá? Desta forma, ó. Que aí ele vai ficar esse detalhe aqui, que essa parte de baixo vai ser a solinha da pata, tá bom? Vou finalizar a minha carreira com um ponto baixíssimo, continuamos com 18 pontos baixos. A próxima carreira eu vou trabalhar normal, subo uma corrente, vou fazer um ponto baixo, 2, 3, 4. Agora, eu vou fazer 4 diminuições sequentes, ó. Minha primeira diminuição. Minha segunda diminuição. Minha terceira. E minha quarta diminuição desta carreira. Agora, eu vou finalizar a carreira com um ponto baixo para cada ponto de base restante. Ao todo, nessa carreira, nós vamos ficar com 14 pontos baixos.
Vou finalizar com um ponto baixíssimo e já vou iniciar a próxima carreira, a carreira de número 6. Eu já subo uma corrente, vou fazer 4 pontos baixos. Aqui é o meu quarto ponto, agora eu vou fazer 2 diminuições. Então, aqui é a minha primeira diminuição. E agora a minha segunda diminuição desta carreira. Agora, eu finalizo com um ponto baixo para cada ponto de base. Ao todo, nessa carreira, vamos ficar com 12 pontos baixos. Vou finalizar a 6ª carreira com um ponto baixíssimo. E a 7ª carreira será uma carreira simples. Eu vou fazer um ponto baixo para cada ponto de base. Então, eu vou continuar com 12 pontos baixos. Finalizei a 7ª carreira, olha como ficou. Pode cortar o fio do tamanho que dá para fazer a costura. E vou colocar um pouquinho de enchimento nessa peça, para ela não ficar murchinha, né? Com o peso dele, senão depois achata ela, aí nem aparece que é a pata traseira. Pessoal, agora nós vamos fazer o rabo. Para iniciar o rabo, eu vou deixar um pedaço de linha para fazer a costura depois. E eu inicio fazendo correntes. Eu vou fazer ao todo 8 correntinhas. Feitas as 8 correntes, é só finalizar com um ponto baixíssimo no primeiro ponto que iniciamos. Subo uma correntinha, no mesmo lugar um ponto baixo, e vou trabalhar um ponto baixo para cada corrente. Então, ao todo, vamos ficar com 8 pontos baixos nessa carreira, né? Porque fizemos 8 correntinhas. E desta forma, eu vou fazer carreira de ponto sobre ponto. Ó, cheguei aqui na minha última correntinha, no meu 8º ponto aqui já, finalizo com um ponto baixíssimo no primeiro ponto que iniciamos e já começa a segunda carreira, fazendo um ponto baixo para cada ponto de base. Vamos continuar com 8 pontos baixos. E dessa forma, você vai fazer carreira de ponto sobre ponto. Ó, pessoal, então eu fiz as minhas carreiras de ponto sobre ponto. Ao todo, estou com 10 carreiras feitas, tá? E estou com 8 pontos em cada carreira. Não aumentei nem diminuí. Já coloquei o enchimento, deixei ele bem firme, para na hora de fazer a costura ele ficar firme no corpo. Aqui, ó, já coloquei o fio na agulha. Esse fio aqui que eu deixei do início é o que eu vou costurar no corpo. Esse aqui eu vou fechar esse círculo. Vou pegar as laçadinhas de fora de cada ponto. E agora é só puxar para fechar o círculo. Pego um pontinho aqui por baixo, ó. E faço um nozinho para que esse final fique bem arrematado. Vou passar aqui o excesso para dentro e cortar essa ponta. Agora, nós vamos fazer, aplicar a lã preta aqui nesse rabo. Você vai cortar a lã no tamanho, ó, de 10 centímetros. Cortei os pedaços aqui de 10 centímetros.
E você vai fazer, dobrar assim, ó, dobra ao meio, vem aqui, pega um pontinho aqui, ó, entre a primeira e a segunda carreira, eu insiro a agulha assim, puxo essa parte aqui que tá dobrada ao meio, tá vendo? Puxei, agora eu vou passar essas duas pontas por dentro dessa laçada. Dou uma tensionada boa no fio, se quiser pode fazer um nozinho, é só amarrar assim, ó. Além dessa puxada que você deu, faz um nó, ó, o segundo aqui pro nó ficar firme. Se você quiser pode fazer isso, tá? Mas normalmente eu só passo dessa forma, porque com o tempo, como a gente desfia, se você ficar lavando muito, de qualquer forma, ele estraga com o tempo, independente se você amarrar ou não. Mas o detalhe do tamanduá bandeira é importante fazer, né, que é o rabo bem peludo. Então, ó, dobrei de novo, venho do lado, no pontinho do lado que a gente colocou, e vou fazer a mesma coisa. Puxa a laçada, agora passo os pontos por dentro dessa laçada. Dou uma tensionada boa nesse fio, que ele não vai se soltar. E na frente desses pontos, até chegar aqui, eu vou fazer a mesma coisa, tá? Ó. Tá vendo? Aí, eu vou fazer assim, ó. Eu vou colocar dois pontos aqui e venho de cá também vou pôr 2 pontos. Que eu vou colocar dois detalhes desse para esse lado e 2 detalhes pro lado de cá. Então, em cada carreira, na verdade, eu vou ficar com 4. Então, eu venho aqui, ó, já vou fazer os 4, que aí eu já sigo fazendo até no final 4 pontinhos colocados em cada carreira, tá bom? O importante é isso, você coloca 4 pedaços de lã em cada carreira. Ó, esse é o meu terceiro, agora eu vou colocar o quarto. Que na hora de pentear, a gente joga 2 para cada lado, que aí vai ficar do jeitinho que a gente precisa. Ó, então, aqui no início, ó, eu já tenho 2 que eu vou jogar pra cá e 2 que eu vou jogar pra cá, tá bom? Porque o que a gente precisa é que aqui nessa lateral, na hora que a gente pentear a lã, ele fica bem aparente peludo, tá? Pra cima não precisa ficar peludo, o que precisa é pra lateral assim. E nessa parte de baixo não precisa colocar esses 4 fios até chegar no final. É suficiente. Olha, pessoal, como ficou. Eu fui colocando do jeito que eu falei pra vocês. Agora, nós vamos separar aqui, ó. Vamos separar 2 para cada lado. 2, eu digo, 2... cada colocada que a gente fez foi 4, né? Foram 4 que a gente fez. E ficaram 8 pontas, né? Então, a gente põe 4 pontas para cada lado. E aqui no finalzinho, deixa assim para trás. Feito isso, ó, separou as 4 pontas para cada lado, vai ficar dessa forma a parte de cima. Eu vou firmar aqui, ó, segurando esse lado de cá, firmo assim e pego a escovinha de pet e vou penteando. Terminou de pentear esse lado, eu viro, seguro aqui e vou fazer a mesma coisa do outro lado. E vamos fazer assim até desfiar, para que fique os cabelos assim para baixo. Que aí depois a gente costura aqui, que aí vai ficar bem parecido com o rabo do tamanduá, certo? Então, primeiro a gente vai pentear para que ele fique bem penteadinho assim para baixo.
Ó, pessoal, acabei de escovar. Esse aqui que vai sobrando, ó, você tira da escovinha e separa, que depois vira enchimento de algum trabalho, tá? Nenhuma ponta de fio ou esses lãs que a gente desfia, você joga fora. Guarda aí que vira enchimento do próximo bichinho. Aqui, ó, eu só terminei de escovar e passo com a mão aqui para ficar para baixo. Eu não vou aparar aqui essa parte de baixo, porque nas fotos é despontado. O próprio rabo dele é despontado, então aqui vai ficar perfeito. Fica idêntico ao rabo original, tá vendo? É dessa forma que nós precisamos deixar. E eu não vou costurar agora, porque eu vou fazer a pata dianteira. Vou costurar primeiro as patas, para depois ver aonde vai ficar melhor a costura desse rabo, tá? Então, eu vou reservar e a gente vai fazer agora a pata dianteira.